Então vamos lá, galera. A ideia aqui é fazer um substituto para o Levan. Ah, Elton, por que eu preciso de um substituto para o Levan? Não, tu não precisa de um substituto para o Levan. Mas antes de eu ter o meu fermento, antes de eu ter feito o meu fermento, né? Eu queria saber se eu ia gostar da ideia de fazer pão, se eu ia achar legal, né? Ou até mesmo, eu tava angustiado, eu quero muito fazer o meu pão. E como no início eu tive muita dificuldade em fazer o levain por conta da falta de informação, né? Na realidade não é falta de informação, né? Informação, o conhecimento, ele tá aí na internet para quem quiser, né? O problema são os caminhos e as fontes de informação que a gente acaba utilizando. Então eu fui muito atrás de vídeo na internet, muito atrás de Instagram, tudo mais, e acabava não tendo informações precisas sobre aquilo que eu precisava. Né? Quando eu comecei a ler alguns artigos, quando eu comecei a ir atrás de informação, né, atrás do conhecimento científico, né, envolvendo toda a questão da fermentação natural, aí sim as coisas começaram a funcionar. Até lá eu perdi muito fermento, joguei muita farinha fora, né? E aí, para não ficar só naquele negócio de fazendo fermento, eu queria muito fazer um pão, ter essa sensação e ver se eu ia gostar ou não, né? E aí, indo atrás de tudo isso, eu cheguei, né, até o que algumas pessoas chamam de esponja, mas acaba não sendo de fato a esponja, tá? Então ele é o que a gente chama de levain fake, né? É um levain falso. Por quê? A gente faz a esponja, a partir da esponja a gente faz um outro fermento na realidade. Então, o que acontece? Para te entender a proporção, tu podes tanto fazer esse levain fake com um fermento biológico seco, né? Ou com aquele fermento biológico fresco, tá? E aí, quais são as proporções? 1 grama desse cara aqui correspondem a 3 gramas do nosso fermento biológico fresco, né? Que correspondem a 30 gramas do levain, tá? Vou deixar essas informações aqui por escrito, tá? Mas a proporção é essa. 1 grama desse corresponde a 3 gramas do fresco, que correspondem a 30 gramas do levain, tá? Então, o que acontece? Como é que a gente vai fazer a nossa esponja? É praticamente impossível a gente conseguir medir 1 grama desse fermento aqui utilizando essa balança, tá? Então, se tu tiver aquela balança de precisão, melhor, tu vai conseguir colocar essa 1 grama, né? Essa balança aqui é evidente que a gente vai ter um pouco a mais ou um pouco a menos do que nós gostaríamos, provavelmente um pouco a mais, tá? Então, mas paciência, né? Não, nesse momento não vai influenciar tanta coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou misturar, na realidade, 1 grama desse fermento aqui, tá? Eu vou misturar 1 grama desse fermento aqui. Eu vou fazer uma alimentação 1 para 1 para 1, tá? Só para vocês entenderem, eu vou fazer uma alimentação 1 para 1 para 1. O que significa isso? Significa que a gente vai ter 1 grama desse fermento aqui, que correspondem a 30 gramas do meu levain. Então, é como se eu tivesse 30 gramas de levain, 30 gramas de água e 30 gramas de farinha. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui 1 grama. Ele sequer mudou, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que aqui tem 1 grama, tá? Se eu colocar, esse pacotinho aqui era para ter 10 gramas, né? Se eu colocar aqui, tem uns gramas porque ele não tá pesando aqui o pacotinho, né? Então, o que tu vai fazer é isso daqui, ó. Não vai mudar a tua balança, mas tu vai colocar aqui o fundo de uma colher de sopa, tá? Tu vai colocar aqui o fundo de uma colher de sopa, tu vai colocar isso daqui, tá aqui. Tenho aqui a minha 1 grama, que correspondem a 30 gramas do meu levain, e aí eu vou colocar agora 30 gramas de água, tá? Vou colocar aqui 30 gramas de água. Aqui 24... 33 gramas. Meu Deus, Elton, tu tá colocando em medidas desproporcionais. Olha, honestamente, para esse fermento aqui, como a gente não vai utilizar isso daqui dessa forma, né? Então, não vai fazer a diferença. O que eu espero aqui, tá? Eu espero aqui, na realidade, obter um pseudo fermento, tá?
a gente vai obter aqui um pseudo-fermento disso daqui, tá? E aí eu vou acrescentar agora também 30 gramas de farinha, tá? 30 gramas de farinha. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai esperar isso daqui atingir o pico de fermentação. Como é que eu sei que ele atingiu o pico de fermentação? Eu vou deixar ele crescer, 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 até que ele forme aquele cogumelo em cima, tá? E eu vejo que ele está prestes a começar a baixar, tá? Então deixa eu colocar aqui as 30 gramas de farinha. 30 gramas de farinha. Então eu vou mexer isso daqui. Deixa eu botar essa balança para cá. Eu vou mexer isso daqui. E aí o que acontece? Para vocês terem noção, eu já vi gente falando, né, que dependendo do número de alimentações que tu faz com esse fermento aqui, isso daqui poderia se transformar em um levain, tá? De coração, tá? Isso daqui é um verdadeiro absurdo, tá? E eu digo por quê. As leveduras desse fermento biológico, né, seja ele fresco ou seco, eles são leveduras que foram selecionadas, tá? E elas são leveduras que são extremamente resistentes. Então isso daqui nunca vai virar um fermento natural, não importa a quantidade de alimentações que tu faça nisso daqui, né? Porque tu vai ver que tu pode ter esse coringa aqui na tua geladeira sempre que tu quiser, tá? Então a gente vai ver que esse fermento aqui ele vai crescer e a gente vai utilizar uma parte desse fermento. A outra parte, o que tu pode fazer? Tu pode pegar e guardar na geladeira como se fosse um levain, mas nunca vai ser um levain. Daí na semana que vem tu quer fazer um pão, o que tu faz? Tu vai lá, pega de novo esse teu fermento aqui, tu alimenta ele vai crescer, tu vai lá e faz o teu pão, sem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? Por que isso daqui nunca vai ser levain? Por causa daquilo que eu falei. As leveduras, as bactérias, os micro-organismos presentes nesse fermento, elas são extremamente resistentes. Tanto é que, se eu misturar isso daqui com o meu levain, por exemplo, essas leveduras, esses micro-organismos que estão aqui, eles vão sobressair, eles vão matar todas as bactérias, leveduras que tem lá no meu levain, né? É como se elas fossem se alimentar daquelas bactérias, tá certo? Então elas vão destruir o meu fermento natural. O meu fermento ele vai parar de crescer? Não, ele vai crescer, mas ele vai crescer em função dessas bactérias e dessas leveduras aqui, tá? Mas não deixa de ser um coringa. Então essa daqui seria a nossa primeira etapa, tá? Tá aqui. Fazer a mesma coisa, vou botar aqui uma tampa aqui em cima, né? A tampa desse vidro aqui. Eu fico um creme aqui, daqui a pouco começa a crescer, porque esse fermento, isso daqui 2 horas ele já vai ter crescido o suficiente, tá? Então agora eu vou tapar isso daqui, deixar isso daqui crescer e daí depois eu volto pra gente fazer a segunda etapa, que seria a etapa do fermento, que aí sim a gente vai utilizar. Já adianto para vocês, tá? O que acontece? Aquele desconforto que a gente acaba sentindo quando come um pão feito com fermento biológico ou fermento fresco, né? Com fermento biológico seco ou fresco, tem muito mais a ver com o tempo de fermentação do nosso pão do que com o fermento em si, tá? Então, tu vai ver que se tu fizer o pão com esse fermento aqui, né? Não esse daqui, mas o proveniente desse daqui, e tu deixar a tua massa fermentando na geladeira ali pelo menos 24 horas, tá? Se tu deixar ela fermentando 24 horas na geladeira, tá? Na parte mais fria da tua geladeira, óbvio, porque senão a tua massa vai crescer demais. Tu vai ver que tu não vai sentir nenhum tipo de desconforto também, tá? Então é isso, a gente volta daqui a pouco. Então vamos lá, voltamos aqui para o nosso levain fake, né? Então, lembrando que em tese eu alimentei isso daqui na proporção 1 para 1 para 1, né? E essa daqui foi a nossa esponja, tá? Essa daqui é a textura do nosso fermento. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu não ia, tá? Mas eu vou fazer um pão com esse fermento aqui. Eu tenho meu levain ali, poderia fazer com meu levain, mas não, vou fazer com esse fermento aqui,
porque eu quero mostrar para vocês o resultado final. Então, eu vou fazer todo o processo direitinho, mas eu vou dividir em 2 etapas esse vídeo, tá? Esse vídeo eu vou dividir em 2 vídeos e vou colocar lá numa playlist lá com o nome de Pão com Levain Fake, beleza? Pra gente ver o resultado. Então, agora, depois que a gente fez aquela mistura, né, que a gente deixou o nosso fermento aqui para ele crescer, a nossa esponja, eu vou fazer como se isso daqui fosse o meu levain. Então, esse daqui é o meu levain fake, tá? Meu levain fake. E aí, o que que aconteceu? Eu não mostrei, né? Mas ele cresceu, ele dobrou de volume e ele baixou quase praticamente um dedo aqui, tá? Então, ele passou do pico de fermentação, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 30 gramas dessa mistura aqui. Então, eu vou pegar 30 gramas e eu vou alimentar ele na proporção 1, 2, 2, tá? Então, eu vou pegar aqui 30 gramas dessa mistura aqui. Então, como ele é o meu levain fake, o que eu poderia fazer a partir desse momento? 27, a partir desse momento, eu poderia levar o meu levain para a geladeira, tá? Então, o que sobrou aqui, ó, o que sobrou aqui, o que que faz? Leva para a geladeira. Ah, mas ele passou do pico de fermentação. Não tem problema nenhum, tá? Tu vai continuar tendo micro-organismos ali que vão continuar se alimentando daquilo ali, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou alimentar ele na proporção 1, 2, 2. Então, é uma parte de fermento, 2 partes de fermento e 2 partes de farinha, tá? Então, eu coloquei 30 gramas aqui e agora eu vou colocar 60 gramas de água. Vou colocar 60 gramas de água. 60 gramas de água, tá? E deixa eu misturar isso daqui. Olha quando ele já tá com a consistência do fermento. Cheiro, né? Claro, isso daqui é fermento, né? Mas é o nosso levain fake, tá? Então, mas o cheiro disso daqui é maravilhoso, né? Tá? Tanto do levain quanto esse cheiro de fermento biológico é maravilhoso. Então, 30 gramas da nossa esponja, né? 60 gramas de água. E aí agora 60 gramas de farinha e a gente vai misturar isso daqui, tá? E aí o que que vai acontecer? A gente vai deixar isso daqui agora, provavelmente agora, não tô sem relógio aqui, mas deve ser umas 5, 6 horas da tarde, né? E aí ele vai levar aqui umas 6 horas para, né, entre 4 e 6 horas para tá no ponto de fermentação. E aí, então tá aqui, deixa eu botar 60 gramas aqui, 33, 47, 56, 57, pronto. Mais um pouquinho tem aqui. Então tá aqui, tá pronto o nosso levain fake. E aí eu vou fazer um pão com esse fermento aqui, tá? Para vocês verem o resultado de como que vai ficar esse pão. Eu não ia fazer, eu só ia gravar um vídeo sobre o levain fake, que é uma alternativa, tá? Que nem eu falei lá no início do vídeo, é uma alternativa para quem tá querendo começar a fazer pão. Daí quer fazer um pão, mas quer fazer um pão gostoso, um pão parecido com um pão italiano, então é isso daqui, tá? Opa. Então seria isso daqui, tá? Por isso que eu digo e eu insisto tanto, tá? Se tu quer ter um fermento 100%, que tu tenha certeza, né? Que o teu fermento ele é 100% natural, existe uma única possibilidade, que é tu fazer o teu fermento. Se tu não fizer o teu fermento, tu nunca vai ter certeza de que ele é 100% natural. Por quê? Eu poderia agora fazer um curso, por exemplo. Vou fazer um curso de fermentação natural. Quem fizer o meu curso vai levar uma amostra do meu fermento, do Fermat, né? E aí o que que eu faço? Eu mando uma amostra disso daqui. Devido ao fato dessas bactérias aqui, elas serem extremamente resistentes, né? Os organismos que tem aqui dentro, os micro-organismos, né? Junto com as leveduras e tudo mais, serem extremamente resistentes, isso daqui nunca vai morrer, né? Então, o que que pode acontecer? Tu pode, né? O teu fermento agora ele vai dobrar de tamanho e tal, não sei o que. Tu pode pegar isso daqui, fazer o teu pão, que tu sobrar, tu guarda como sendo a tua massa mata. Isso daqui nunca vai morrer, né? É como se fosse um levain, né? Tu vai ter sempre essa mistura ali na tua casa. Tu não precisa mais comprar o teu fermento biológico, não precisa mais, né? Nem nada. Então, o que acontece na realidade é isso, tá? Eu poderia mandar uma amostra disso daqui para vocês. Então, tá aqui, né? Depois eu vou fazer as marcações ali, tá?
mas eu vou fazer um pão com isso daqui. Então eu poderia mandar isso daqui para casa de vocês. Tá entendendo? Ah, não, mas eu fiz um curso presencial. Nada te garante que aquele fermento seja 100% natural. Pode ser isso daqui. Pode ser um levain fake, tá? O que vai te garantir que tu tens um fermento 100% natural? Se tu fizer o teu fermento, tá? Assim como eu fiz o meu, assim como tantas outras pessoas fizeram os delas, né? É a única garantia. Eu tenho um monte de colegas aí, né? Que fazem pão de fermentação natural, mas que ganharam. Né? Ganharam, não, eu ganhei o meu fermento. Então tá, então se tu ganhou o teu fermento, tu não pode afirmar 100% de certeza que o teu fermento ele é natural. Porque ele pode ser, tá aqui o levain fake. E vocês vão ver, isso daqui vai dobrar de valor, tá, não sei o que, de tamanho, né, de volume. Eu vou fazer um pão com ele, eu vou cortar o pão, vocês vão ver os alvéolos do pão, tudo como se fosse, inclusive o aroma, inclusive o sabor, tá? Fica muito, muito parecido. Olha, se duvidar, é capaz de fazer um pão com esse fermento aqui, um pão com fermento natural, é capaz de ter gente que não consiga diferenciar um do outro, tá certo? Então é isso. Esse vídeo eu já vou colocar, já vou editar ele, já vou colocar. E aí amanhã eu vou editar, eu vou colocar outro vídeo com todos os processos ali, fazendo as dobras, descansando a massa, bababá, bababá, utilizando esse fermento aqui, ok? Então é isso aí.